Paz, queridos, tudo bom? Paz, irmãos? Amém. Todo mundo bem? Assim, de manhã é difícil, é igual carro-álcool, né, irmão? A gente demora a pegar, né, de manhã. Carro-álcool que é assim, mas depois que pega, a gente vai embora, né? Então, eu queria que o irmão tivesse um pouquinho de paciência também, que o pregador é assim, até ele pegar, demora um pouquinho, mas depois que pega, né? Depois que o Espírito Santo pega, a gente vai embora. Mas eu queria, irmãos, falar algo que veio ao meu coração quando o pastor trouxe essas palavras, essas notícias, né? Não tão boas agora de manhã, mas logo em seguida a gente teve boas notícias. Eu estava ali, o pastor falando, e eu falo assim: muito obrigado porque eu não estou no hospital. A gente sabe, né, pastor, o que é um hospital, irmãos? Você está aqui, ó. Você está aí, ó. Você veio. Você acordou com saúde. Você passou a semana bem. Olha que maravilha. Ah, pastor, mas isso é normal. Não é, irmãos. O normal é a gente agradecer a Deus todo dia pelo fôlego de vida. Então você agradeceu a Deus? Agradece a Ele. Mas de coração diga: Senhor, obrigado porque eu não estou no Salgado Dora agora. No Salgado. Eu tenho uma amiga de muitos anos. Ela está há 17 dias no Salgado Filho, entubada, sedada, esperando uma operação que não acontece. Mas você está aqui. Nada te aconteceu. Então isso é motivo da gente glorificar o nome do Senhor. Amém? Você se alegra com isso? Você agradece ao Senhor por isso? Então abre essa boca aí. Então... Amém. Pregador pentecostal é assim, irmão. Toda hora tem que dar um glória. Eu sou como o meu pastor, né? Meu pastor é um gentleman. Eu sou meio... E eu vou falar uma coisa para os irmãos, tá? Essa posição aqui de trazer a palavra de Deus e de não ser o pastor da igreja, que eu entendo a autoridade que existe sobre a minha limitação como pregador e como pastor, é uma posição muito difícil, porque quando o pastor diz assim: você pode pregar, eu falo assim, eu coloquei no meu coração que todas as vezes que ele disser assim: você prega, eu digo prego. Se ele disser para mim: prega agora de manhã, prego, porque o pastor conta com a gente. Então eu fico sempre ali. Eu tinha uma mensagem na mente, né, que a gente sempre tem uma mensagem na mente, e quando o pastor falou, eu fui buscar a palavra e Deus não deixou falar sobre aquilo. Porque é engraçado, irmãos, parece que o céu se fecha. O céu se fecha, a gente fica dizendo assim: meu Deus, a palavra estava aqui. Mas uma coisa é você ter a palavra, outra coisa é você ter a revelação da palavra. É aí que está o negócio, aí. Eu fui dormir, falei: Senhor, da outra vez o Senhor, quando eu acordei de manhã, o Senhor me deu a palavra, então deve ser desse mistério, deve ser igual. Aí eu fui dormir, Wander, e falei assim: quando eu acordei com essa palavra aqui no meu coração. E vou dizer para o irmão, eu falei assim: essa não dá glória a Deus, não. Essa é difícil de falar. E eu acredito, irmão, que seja mais difícil ainda de ser ouvida. Mas, assim, eu quero muito ser fiel. Irmãos, não é brincadeira. É uma briga constante. Quem prega sabe, é uma briga constante. A gente fica brigando. Não, Senhor, não é isso. Eu vou falar isso para quê, Deus? Para quê? Porque está mandando eu falar sobre isso. E aí, eu estou aqui. E falei para Deus ali: Senhor, o que vier no meu coração, o que o Senhor colocar na minha boca, eu vou falar. E tenho certeza que Deus e o Espírito Santo de Deus vai falar o seu coração essa manhã. Primeiro livro dos Reis. Quando você vê o texto, aí você vai entender o que eu estou falando. Capítulo de número 18. Já vamos falar de um profeta que era meio fora da curva. Vamos ler o versículo 19, só para embasar a mensagem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 19. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel
que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas. Irmãos, era gente. Aqui não está falando assim, chamou alguns, chamou os chefes, os principais. Não, chamou todos os israelitas. E os profetas de Baal, os 400, os de Azera, os 450, ou vice-versa. E Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se é Baal, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Até aqui. Senhor, eu oro nesse momento a Ti, entregando uma vez mais a minha vida nas Tuas mãos. Agradecido pela oportunidade e sabendo dessa responsabilidade, me coloco como Teu microfone. Quero ser simplesmente isso para Ti. O que esse microfone é para mim, eu quero ser para Ti. Somente reproduzir o que está no Teu coração para o coração desse povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma história, eu pesquisando sobre ela, talvez seja uma das histórias mais sombrias registrada do povo de Israel. O povo estava numa situação tanto espiritual quanto material, eles estavam passando por uma fome severa. Esse profeta, o profeta Elias, 3 anos e meio antes, ele tinha declarado que não iria chover. O céu se fechou. Começou uma seca devastadora no reino. E a fome imperava, ao ponto do rei e um servo dele procurar grama verde nos oásis para poder dar comida para os seus cavalos. Olha como é que era forte. Existia uma tremenda, além de fome, além de pobreza, além de muita necessidade, o povo estava passando por um momento de apostasia, de separação. A idolatria estava tomando conta, uma idolatria tremenda. E mais do que isso, uma divisão espiritual no reino. O reino estava completamente dividido. E esse texto de primeiro livro dos reis acontece durante o reinado, como nós vimos, do rei Acabe. Acabe e Jezabel. Você já deve ter ouvido falar dessa mulher. Era o que a gente chama de peste. Era essa mulher. Ela trouxe os deuses, ela trouxe a adoração do país dela para implantar dentro do reino de Israel. E isso começou a haver uma mudança. O povo começou a ficar confundido. Ela trouxe para Israel o culto a Baal. E eu, irmãos, há muito tempo atrás, lendo um livro, e me veio isso na mente ontem, Baal sempre está ligado a problemas. Parece que vários momentos difíceis de Israel, Baal está envolvido, esse Deus Baal está envolvido. E eu lendo um pastor falando que Baal era uma espécie de demônio, que eram as 4 principados principais que ainda operam hoje: Belzebu, Asterotes, Asmodeu e Leviatã. É o resumo de todos esses demônios. E Baal era aquele principado, um principado que vivia perturbando Israel.
E hoje não é diferente. Existem essa tentativa a todo tempo. O inferno não está satisfeito com a igreja de Cristo Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Nós temos uma força opositora tremenda. Ou você acha que se Satanás pudesse, ele deixaria que o nosso pastor, por exemplo, hoje estivesse aqui, que eu estivesse aqui, que você estivesse aqui? Não, é porque ele sabe que não pode nos tocar, porque a palavra de Deus diz: aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Você pode andar tranquilo pelas ruas do Caxambi, do Meia, tranquilo, porque você é de Deus. Você é de Deus e o inimigo sabe que ele não pode te tocar. Ele só pode te tocar se Deus permitir. Você é um protegido de Deus. Você é aquele que é a menina dos olhos. Você sabe o que é a menina dos olhos? Você sabe o que é a menina dos olhos? Era para você ter dado um glória a Deus, irmão. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim, que fica com essa língua travada, irmão. Esse queixo de concreto, essa língua de não sei o que lá. É um momento de você dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Eu glorifico o teu nome por isso. É a expressão. Sabe, irmãos, quando você chega para sua esposa e diz assim, você chega para ela está lindíssima, né, pastor? A minha mãe chega, está lindíssima. Aí você fica olhando para ela assim, não vai falar nada. Você expressa amor, admiração com palavras. E Deus espera de você a sua admiração, a sua gratidão, não é através de um pensamento simplesmente, mas através de palavras. Por isso, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor. No culto como esse, diga: Senhor, obrigado, glória a Deus pela vida do nosso pastor, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse louvor. Esteja o tempo inteiro glorificando ao Senhor. Mas voltando à mensagem, Baal era essa entidade. Israel, mais uma vez, estava ferindo o coração de Deus com tudo o que estava acontecendo. A idolatria, a separação, a divisão. Mas o problema não era apenas abandonar o Senhor, que foi o que Israel começou a fazer. Eles fizeram pior. Israel, além de abandonar, de querer abandonar e de abandonar o Senhor, eles queriam servir tanto a Baal quanto a Deus. E você sabe que não tem como servir a dois senhores. Não tem como você, e eu não vou falar nada sobre, não vou aplicar essa mensagem agora para deixar um pouquinho mais para frente, mas não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Não tem como você estar em dois, porque a Bíblia fala que você vai acabar entristecendo um. Você vai acabar deixando um triste porque você está servindo mais ao outro. E é uma posição muito melindrosa, porque nós, como cristãos, nós não podemos fracassar nesse sentido de termos um posicionamento firme, concreto e fiel. Israel já tinha perdido isso. Israel, mesmo passando por tudo que eles estavam passando, com essa idolatria, com tudo isso, Israel ainda conhecia o Senhor. Ainda existiam fagulhas no meio do povo de que eles tinham um Deus todo-poderoso. Eles ainda tinham a memória da aliança que Deus havia feito com eles. E isso que é triste, irmãos, isso é que é pesaroso, é você saber que Deus tem um plano na tua vida e você está caminhando por um caminho que não vai te levar para a execução daquele plano. Israel estava vivendo assim. Ainda faltava, eles ainda falavam dos milagres, eles ainda falavam das grandes coisas que Deus tinha feito com aquele povo, mas também eles estavam se declinando, eles estavam adorando a Baal. O coração desse povo é um coração dividido, ao ponto de Elias, um homem compromissado com Deus, que não falava o que o povo queria, porque nós temos aprendido aqui, através das mensagens,
profeta fala o que está no coração de Deus para o povo. O profeta, ele não se preocupa com a repercussão. O profeta não se preocupa se o Instagram dele vai ser bloqueado. O profeta não está nem aí para se ele vai ser... Como é que é quando a pessoa para de seguir a gente? Cancelado. O profeta não está preocupado com isso. O profeta de Deus, como Elias era, ele estava preocupado em trazer o povo e a se aproximar do Senhor. E aí, é nesse cenário que Elias junta todo o povo de Israel. E eu, pastor, pensando sobre isso, eu fiquei imaginando que Elias deve ter juntado o povo para dizer assim: até quando vocês vão ficar, o que a gente mais conhece é cocheando entre dois caminhos? Até quando? Até quando vocês vão ficar divididos? E eu tenho, assim, uma expectativa, um entendimento de que Elias esperava que o povo gritasse: nós queremos Deus, nós queremos Deus. Porque se eu perguntar aqui essa manhã, até quando nós vamos ficar divididos, nós vamos servir a quem? Eu tenho certeza que nós vamos dizer: não, nós vamos servir a Deus. Mas sabe o que aquele povo falou? Aquele povo não falou nada. Isso foi a morte para o profeta, porque ele tinha certeza de que o povo ia dizer: não, nós queremos Deus, nós vamos parar com isso aqui. Mas o povo não falou nada. O silêncio toma conta daquele ambiente. O silêncio faz com que o profeta ele comece a entender que o negócio ali ainda era mais sério do que ele imaginava. Por causa dessa dificuldade, da falta de chuva, por causa da seca, Baal, como eu falei, ele era o Deus que Jezabel trouxe. Ele era o Deus que era ligado à fertilidade, a colheita, a chuva. Ele era esse Deus, o Deus que eles adoravam a ele, porque ele condicionava, ele trazia as suas benesses para o povo, que era a chuva, era a fertilidade, era a prosperidade, eram as boas colheitas. E como Israel, irmãos, ele vivia basicamente da agricultura, o povo começou a se tender para esse lado também e acreditar que precisavam de Baal para ter alimento, para ter chuva, para ter boas colheitas. Porque o problema não era só a idolatria. Eu estou tentando trazer um cenário para você entender como era o cenário naquela época. Não era um cenário também tão simples e tão fácil. Eu falei no início da mensagem que talvez um dos momentos mais sombrios do povo de Israel, um dos momentos mais difíceis, de tantas coisas acontecendo, e o problema não era, como eu disse, apenas a idolatria, mas o povo havia se misturado. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de mistura, irmão. Deus não gosta de mistura. Ele separou o povo santo. A palavra santo significa separado. Nós, a igreja de Deus, aqui representada pela Oásis, nós somos um povo separado. Irmãos, e separado tem os seus bônus, mas tem os seus ônus também. Você ser separado por Deus é muito bom, mas tem uma cobrança. Você não pode, quem é separado não pode se misturar. Um crente não pode se misturar com o mundo, irmãos. O mundo não pode se misturar com a igreja. Nós não podemos permitir. E eu entendo que existe um trabalho de Satanás ao longo do tempo, na tentativa de entrar dentro da igreja sorrateiramente, para poder fazer com que a igreja perca. Eu ouvi uma vez o pastor Gesiel falar, muito interessante isso, eu me lembrei disso essa semana. Ele dava aula, o pastor deve ter ouvido isso muitas vezes, porque ele falava isso num seminário que nós fazíamos. O inimigo, ele é tão ardiloso que ele tem formas de trabalhar. E o pastor Zé falava que havia tido uma reunião no inferno
E era uma reunião para entender como parar a igreja. Como fazer a igreja parar? O crescimento da igreja. Ele estava incomodado porque, mesmo com tudo que estava acontecendo, a igreja estava crescendo, ele queria parar a igreja. E ele reuniu os demônios e pediu a opinião de alguns. Um falou, vamos botar fofoca. Aí não, isso aí não adianta. Isso aí não, porque eles começam a orar lá, daqui um pouquinho tudo está resolvido, resolve, e é pior. A reconciliação é pior do que era melhor deixar do jeito que está. Aí o outro deu uma ideia, o outro deu outra ideia, aí teve um que falou assim, vamos fazer eles evangelizarem. E aí foi uma risadada no inferno, um demônio pequenininho, Exuzinho, Mirim, aquele pequenininho, que falou isso. Aí todo mundo ficou rindo dele, tirando onda com ele, mas quem estava na frente viu que ali havia poderia sair alguma coisa boa. E ele mandou todo mundo se calar e disse assim, diga o que você tem na sua mente. Ele falou assim, nós vamos fazer a igreja evangelizar, nós vamos fazer a igreja orar, nós vamos fazer a igreja sair pelas ruas, nós vamos fazer a igreja entregar folhetos, fazer cultos na rua, nos lares, nós vamos fazer tudo isso, nós vamos ajudar eles a fazerem tudo isso, só que nós vamos ajudar eles a fazer isso amanhã. E aí quando a gente fizer com que eles façam tudo isso amanhã, nós vamos trabalhar para esse amanhã nunca chegar. Porque o desejo de Satanás é parar essa locomotiva que é a igreja, que ao longo das décadas, dos milênios, nada pôde deter a igreja de Cristo Jesus. Eu falei sobre a mistura. O povo, um dia, eles confiavam em Deus, e no outro dia, eles buscavam a Baal. E esse povo era um povo indeciso espiritualmente. Irmãos, essa indecisão, ela é talvez uma das piores coisas que podem acontecer conosco, com a gente, com a igreja de Cristo, com você, é a indecisão. Você não sabe o que fazer. E esse era o questionamento de Elias. Até quando vocês vão ficar nessa indecisão, sem um posicionamento, sem se posicionar, e dividido o coração de vocês? Uma hora vocês estão adorando a Deus, a outra hora vocês estão adorando a Baal, uma hora vocês estão clamando a Deus, outra hora vocês estão clamando a Baal. E Elias percebe essa gravidade de que isso tinha fugido do controle, de que, como se diz, é mais sério do que se imaginava. Elias não tinha noção de que o problema era tão grave. Ele só teve esse entendimento, eu falei para vocês, quando ele pergunta ao povo, e o povo fica em silêncio. O silêncio, ele é destruidor. O silêncio denunciava a condição espiritual daquele povo. Aquele povo não tinha forças, aquele povo não tinha ímpeto. E a gente quantas vezes a gente já ouviu aquela frase do Martin Luther King, né? Que o que incomoda os homens não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E eu acredito que esse silêncio perturbou o coração de Elias, tanto que aí aquilo inflou ele de tal maneira que ele toma uma atitude. E eu não quero falar sobre o que Elias fez, porque você deve conhecer, e se você não conhece essa história, depois leia o capítulo 18, você vai ver, fantástico. Mas eu quero me ater a isso, a essa divisão do coração, sem saber o que servir, porque o Espírito Santo falou para mim que há pessoas dentro da igreja que elas estão assim, e não deveria estar, irmãos. Nós deveríamos estar com o nosso coração completamente voltados para o Senhor, mas infelizmente
naquela época, eles tentavam, havia uma tentativa, um sincronismo. Eles tentavam sincronizar, eles tentavam, se tinha um tema, sincretismo religioso. Eles tentavam fazer com que se servissem aos dois ao mesmo tempo. E eu estou batendo muito nessa tecla, porque o que o Espírito Santo, que eu entendo que o Espírito Santo queira compartilhar conosco esta manhã, é justamente sobre isso. Que nós precisamos tomar uma decisão. Pastor, mas eu estou aqui na igreja, eu estou aqui firme, mas o seu coração está totalmente... Irmãos, eu tenho conversado com algumas pessoas. Eu conversei com uma pessoa esses dias, que ela falou para mim assim: pastor, eu não posso... eu só sabia que se uma planta estiver numa casa assim, e entrar uma pessoa com energia ruim, a energia vai toda para a planta? Crente. Eu falei: gente, me ajuda a ouvir isso e ainda continuar aqui. Isso é a mistura. Eles tentavam ajudar a adoração verdadeira com a idolatria. E existe um perigo, irmão. Existe um perigo muito grande na indecisão. Quando estamos indecisos. A indecisão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A indecisão, ela sempre vai te puxar para o lado errado. Quando você está indeciso, dificilmente você vai ter... até porque aquele que serve a Deus, ele não é para ficar indeciso. Davi falou assim: Senhor, não me deixe confundido, não me deixe indeciso. Ele falou isso no versículo. No versículo seguinte ele diz assim: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, serão confundidos os que transgridem sem causa. Não é o nosso caso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Não, eu vou falar de novo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo. E Ele é teu guia. Ele é teu instrutor. É Ele que, quando tudo diz que vai dar errado, Ele diz: eu estou contigo, vai dar tudo certo. É quando o médico diz para você assim: chegamos ao final, e Deus diz assim: eu estou colocando uma vírgula que eu vou escrever uma nova história. A indecisão sempre puxa para o lado errado. E ficar, irmãos, porque a indecisão é ficar em cima do muro. Você já deve ter ouvido essa expressão: ficar em cima do muro. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, ficar em cima do muro é um ambiente confortável, aparentemente. Por quê? Você não precisa ter confronto em cima do muro. Em cima do muro você fica tranquilão. Eu não me exponho, eu não preciso renunciar nada. E eu, quando li essa palavra, esse dia que eu estava estudando, eu falei: meu Deus, eu já ouvi tantas palavras sobre renúncia, faz tanto tempo que eu não ouço falar sobre renúncia, porque a vida do crente é uma vida de renunciar. Nós renunciamos o pecado. Nós renunciamos viver uma vida torta. Nós renunciamos viver do lado contrário. Nós renunciamos. E não é fácil. Porque está em cima do muro, você não precisa se posicionar. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa neutralidade, essa aparente neutralidade diante de Deus, também é uma escolha. Você está fazendo uma escolha, não é, pastor? Estou fazendo uma escolha. Eu estou neutro. E aí eu me lembrei de um outro exemplo que eu ouvi num desses seminários que eu participei. Eu achava fantástico, eu usei muito isso na minha vida. A história de um jovem que estava em cima do muro. Olha que coisa tremenda. Ele estava em cima do muro. Do lado de cá tinham anjos, e do lado de cá tinham demônios. E ele em cima do muro, e ele olhava para cá, e ele via churrasco, futebol. Só para ilustrar, tá, irmãos? Não que churrasco seja ruim, porque eu adoro. E futebol também gosto. Então não vou falar essas duas coisas, não.
Falou outra coisa. Aí, e os demônios tudo aqui, aquela alegria, churrasco, bebida, som e tal, mulher, e bem, aquele negócio todo. E aqui, do lado de cá, os anjos tudo tranquilão, olhando para ele. Só olhando para ele. E aí, quando ele olhava para cá, os anjos faziam assim. Desce daí, vem para cá, vem para cá. E ele olhava para o lado de cá, os camaradas estavam tudo num fervo tremendo, uma gritaria, um sorriso, uma alegria, aquele negócio. E os demônios nem ligavam para ele. Nem ligavam para ele. E ele olhava para cá, estavam os anjos assim, vem para cá, desce daí. E ele começou a se inquietar. Por que eles ficam me chamando e o pessoal daqui não me chama para ir para lá? E ele ficou naquele dilema, para escolher para onde ele ia, e ele olhava para cá, ele chamando, ele olhava para cá, nem se importava, mas tinha uma festa tão grande, ele falou assim, eu vou para cá, e ele pula o muro, e entra, e vai, aquela festa toda, aquela bagunça toda, mas teve aquilo que ficou incomodando ele perguntou, teve uma hora que ele parou um demôniozinho e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, uma coisa que me incomodou muito, por que você, todo o tempo que eu estava em cima do muro, vocês não me chamaram para vir para cá? O demônio falou para ele, porque estar em cima do muro é estar do nosso lado. Aonde nós vamos ficar? Quando você vai tomar posição? Você está na igreja, e na igreja você fala de Deus, no culto você levanta as mãos, e eu não estou aqui, irmãos, para julgar ninguém, e eu não estou aqui como um acusador. Deus conhece meu coração, eu amo as ovelhas, mas não adianta você estar na igreja, não adianta você levantar as mãos, mas fora da igreja você leva uma vida de outra realidade. Não adianta. Não adianta você querer agradar a Deus e tentar agradar o mundo. Não combina. Essa indecisão tem criado uma geração paralisada espiritualmente. E eu vou te explicar o que é isso. Você vê pessoas dentro da igreja que espiritualmente elas não são nada. Nada. Quando eu falo nada, é nada. Ela não consegue nenhum crescimento espiritual, uma vivência, ela não tem uma experiência. Ela vem para a igreja como que vai para um clube, vem para a igreja como que fosse para a praia. Primeiro, o pastor outro dia falou sobre expectativa. Qual tem sido a sua expectativa de estar na casa do Senhor? Aqui é casa de oração, aqui é casa do milagre, aqui é a casa onde você recebe uma palavra. Eu entendo, irmão, que você vem para um culto de domingo como esse, você ouve uma palavra, você recebe a oração, você se conecta com Deus. Tudo aquilo que foi preparado por Satanás caiu por terra hoje. Você vai passar sua segunda, terça, quarta, tudo aquilo que o inimigo preparou, você ouviu uma palavra aqui e aquilo te acendeu de uma forma que a sua fé foi renovada, que as suas expectativas foram traçadas de forma diferente, e você entra numa semana, vai ser uma semana de vitória, vai ser uma semana de bênção, e começa a segunda, a terça, na quarta-feira você vem para o culto, toma mais uma injeção de ânimo, aí você passa a quinta, a sexta, no sábado, no domingo você volta para cá e toma mais uma injeção de ânimo. É assim. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas têm perdido a sensibilidade, essa sensibilidade espiritual, e isso é algo que vai acontecendo aos poucos. Tem pessoas que já não estão mais conseguindo se entregar totalmente a Deus.
Algumas coisas estão prendendo elas no mundo lá fora. Vive dividido entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. A pessoa se molda conforme o ambiente que ela está. Tem gente que se... é para ir para a igreja? Vamos para a igreja. Eu tenho a roupa da igreja. Eu tenho a roupa da igreja. Mas eu vou para a festa na minha família. Lá na festa da minha família ninguém está... aí eu me moldo o ambiente. Eu falei aqui outro dia, quando eu preguei, eu acho, sinceramente, irmãos, absurdo. E essa é a minha opinião, você aceita se quiser, mas é a minha opinião. Eu não entendo. Uma pessoa vai fazer o casamento dela, pede a bênção de Deus, mas depois daquilo ali, abre a pista de dança e vai até o chão. Aonde é que Deus está nesse negócio, irmãos? Onde é que Deus está nisso? Isso é mistura. Isso é trazer o mundo para dentro da igreja. É querer viver dentro da casa de Deus o mundo que está lá fora. Pastor, então o que a gente faz? Irmãos, eu a vida inteira vi casamento casamento, se casou. Agora, tem que ter bebida. A pessoa diz assim, pastor, eu vou fazer, uma membro da igreja onde eu era pastor, falou assim, pastor, eu tenho que fazer o casamento, mas eu vou falar para o senhor que eu vou colocar bebida alcoólica, porque a minha família toda bebe. O casamento é de quem? É seu ou é deles? Você está abrindo concessões. Você está dizendo para Deus assim, Deus, eu estou normalizando coisas. Isso é normal no mundo. É normal no mundo, mas você não é do mundo. Nós somos diferentes. E era isso que estava acontecendo com Israel. Eles estavam normalizando. O pior, irmãos, é ver pessoas querendo viver uma parte para Deus e a outra influenciada, como eu disse agora, pelo mundo. E assim, eu imagino que algumas coisas estão surgindo na sua mente aí. Porque aqui dentro da igreja, aqui quando Asa canta, nós cantamos sobre santidade. Mas lá fora, vivemos de qualquer jeito. Como é que vamos cantar sobre santidade e não termos renúncia? Como? Como é que vamos ser santos se não renunciarmos? Há um preço a ser pago, não para salvação, mas para servir a Deus, sim. Conhecemos a palavra, irmãos. O que tem de gente que conhece a palavra, mas não pratica. Precisamos. Era esta a situação do povo de Israel. A mistura. Botavam tudo num balaio só. Você acredita que tem gente que vem para a igreja sem compromisso? Vem para a igreja. Vamos lá, hoje não tem nada, não tem um jogo, não tem uma festa, não tem um churrasco, não tem nada, vamos para lá. Hoje está tranquilo, eu vou. Eu sei que há muitos aqui esta manhã que essa palavra, ela só vai alimentar a fé dela. E há outras pessoas que, ou pela internet, não sei, de alguma forma, outras pessoas vão pensar, vão passar a viver de uma outra forma, ou vão procurar viver de uma outra forma. Porque nós queremos, irmãos, as promessas de Deus, mas entenda uma coisa:
para viver promessas de Deus, nós precisamos também querer obedecer a Deus. A Bíblia é cheio de si. Eu sempre digo que Deus mais reage do que Ele age pelo seu próprio poder. Deus, Ele vai mais reagir ao que você fizer. Ele vai tomar a posição dele de acordo com o que você está fazendo. E nós queremos viver as promessas de Deus, mas queremos viver da nossa forma, sem obediência. Nós queremos o céu sem abrir mão do pecado, sem renúncia. Eu falei para vocês que não ia ser gostoso, falei. E você sabe qual é o problema maior nisso tudo? Nessa mistura, nessa falta de posicionamento, é que tudo isso anestesia a nossa consciência, fica com a mente cauterizada. Aí, sabe o que acontece? Nós já não achamos certo tudo. Existem coisas que para nós, o que era certo agora passou a ser errado. E aí, é apostasia. Você sabe qual é o sinal que vai acontecer dentro da igreja para a volta de Jesus? Apostasia. Aquilo que era já não é mais. Aí acontece o que eu escrevi aqui: normalizamos comportamentos. Ah, pastor, agora é assim mesmo. Relativizamos princípios. Pastor, temos que dar uma lida no original. Porque o pastor Silas fala uma coisa muito interessante: texto sem contexto é pretexto para heresia. E é verdade. Se você quiser, você encontra apoio bíblico para qualquer coisa, mas não através da revelação da palavra. Nós adaptamos o evangelho aos nossos desejos. Eu quero. Paulo falou que eu posso fazer tudo. Frases que nós falamos, eu anotei aqui 3. Deus entende, né, pastor? Deus entende, irmão. E como entende? Pastor, o senhor é de outra época, os tempos são outros. Qual é? Agora está tudo mais light. O inferno continua queimando do mesmo jeito, irmãos. Quer ver uma frase que a gente ouve muito? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso, não. A pessoa não tem argumento, mas ela disse: não tem nada a ver. Não tem nada a ver por quê? Porque não tem nada a ver. E fica. E o pior, irmãos, essa mistura produz um povo sem posicionamento. E é o posicionamento, é o nosso posicionamento que muda tudo. Você vai encontrar exemplos na Bíblia. Sabe por que o cego de Jericó, ele foi curado? Não é somente porque ele começou a gritar. A Bíblia fala que ele estava assentado à beira do caminho. E Jesus passou por Jericó. Irmãos, se aquele homem não toma essa posição de se colocar na beira do caminho, ele teria morrido cego. Sabe por quê? Porque Jesus passou por Jericó e nunca mais ele voltou. Dali ele foi crucificado e foi assunto aos céus. Mas porque aquele cego se posicionou à beira do caminho. Milagres acontecem se você se posicionar.
Deus, Ele está procurando pessoas que se posicionem. Nós vimos aqui outro dia uma mensagem do pastor falando sobre o que a luta era tão desigual, mas o que Deus fala para o povo? Vocês vão tomar posição e vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês, mas Deus exige de nós posicionamento. Aquele povo não se posicionou. Se lembra que eu falei para vocês que eles nada responderam? Elias, irmãos, estava tentando a todo custo restaurar a identidade espiritual de Israel. O objetivo não era apenas fazer o fogo cair. O negócio dele não era fazer um espetáculo pirotécnico. Era fazer o povo decidir que quem governava a vida deles era Deus e não era Baal. Esse era o desejo de Elias. O maior perigo espiritual nem sempre é abandonar, é sempre abandonar a presença de Deus. Eu espero, irmãos, que esta manhã o Espírito Santo esteja te incomodando a tomar um posicionamento, a não estar como Israel esteve durante esse período fatídico, esse momento difícil, esse tempo de apostasia. E eu entendo que essa história está na Bíblia Sagrada e Deus traz a nós essa manhã para dar uma chacoalhada na gente, para você se tornar um crente melhor, para você se tornar um crente mais ambicioso pela presença de Deus. Não permita que o seu coração esteja dividido. Você serve a Deus, você é de Deus, porque, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém, e Ele não quer um povo dividido. E eu entendo, irmãos, que até agora, essa manhã, nessa igreja, a voz de Elias ecoa mais uma vez, perguntando para nós: até quando cocheareis entre dois caminhos? Irmãos, não existe fogo no muro, fogo é no altar. E o altar precisa estar reedificado, preparado. Ah, pastor, eu gosto da presença de Deus, mas a presença de Deus não entra de qualquer forma. Ele não entra em muro. Ele não fica, o fogo não cai em cima do muro. O fogo precisa cair de um altar preparado para receber a presença de Deus. Deus não está procurando, irmãos, um povo perfeito, não. Mas Ele está procurando um povo decidido a servi-lo de coração, a entregar a sua vida todos os dias para Ele. E eu queria, essa manhã, hoje, fazer um chamado para que você, entendendo essa palavra, entendendo que você precisa se posicionar, você saia da indecisão ou da mistura. Eu não sei como você tem vivido. O certo é você estar vivendo de uma outra forma, mas pode ser que você tenha sido aquele crente meio barro e meio tijolo, sabe? Talvez você esteja vivendo em duplicidade. E essa manhã Deus está te chamando, te dizendo que existem coisas grandes para vir, existem coisas que o Senhor tem preparado para você. Deus não havia preparado fome para Israel, Deus não havia preparado seca para Israel, Deus não queria isso para Israel, mas Israel estava vivendo um tempo de sequidão, de seca, de pobreza, de miséria, de fome, porque eles estavam divididos. Um reino dividido, ele não subsiste. Que você, esta manhã, jovens que estão aqui,
que tem uma vida toda pela frente de realizações, de portas abertas. Às vezes, por que o céu está fechado? É porque Deus não pode te entregar. Eu fui pastor dentro de uma comunidade que eu dizia para os irmãos, Deus tem pessoas aqui que Deus nunca vai dar um carro para ela, porque é bem capaz num domingo de manhã eu estar na porta da igreja, ele buzinar e estar passando com a família para ir para a praia. Está indo para onde, irmão? Não, Deus me deu esse carro, agora eu posso ir para a praia. Eu falei, Jesus. Aí eu vou orar, irmão, para Jesus te queimar. Eu falo assim, eu vou orar para Jesus te queimar, porque Deus não vai te dar uma arma, Deus não vai te dar nada que afaste Ele de você. Pelo contrário, Deus vai fazer de tudo para te aproximar dEle. Tudo. E o que Deus está fazendo com Israel aqui, era justamente para aproximá-lo. Talvez, irmãos, você não entenda o que está acontecendo. Não é porque Deus esqueceu de você, não. Não é porque Deus está com raiva de você, não. Pelo contrário, talvez o que esteja acontecendo é para você se aproximar de Deus, porque Deus está interessado na tua alma. Deus não está interessado pelos anos que você vai passar simplesmente aqui, não. Ele quer salvar a sua vida para sempre. Ele quer que você reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa viver eternamente com Ele. Essa manhã, faça uma recapitulação da sua vida. Recapitule, veja se o que você tem passado, talvez um momento de seca, de tristeza, de problemas, de dissabores, talvez não seja Deus dizendo assim, eu estou fechando o cerco, para ver se você vem, para ver se você se aproxima, para ver se a gente tem mais intimidade. Tem uma música de um pastor amigo meu, lá do Nordeste, que Deus fechou. Deus, eu sinto, na música ele diz assim, eu entendi que Deus sentia saudade das noites que nós nos encontrávamos em oração. Porque no momento da luta, no momento da fome, no momento como Israel estava passando, a tendência é a gente se voltar para Deus, para que Deus possa nos mostrar o livramento que Ele quer nos dar. Que essa manhã, irmãos, eu não quero convidar ninguém e nem expor ninguém aqui, mas você sabe, o Espírito Santo certamente está te incomodando e dizendo para você, olha, você tem vivido dividido, você tem estado com um pé na igreja e outro no mundo. É o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Domingo de manhã você está aqui, mas ontem à noite onde você estava? Aqui você tem conversas santas, mas no WhatsApp, o que você tem visto? Escolha. Hoje, escolha. Escolha dizer, Senhor, eu vou dar um ponto final nisso. Eu quero te servir. Sabe o que acontece, irmãos? Elias, quando o povo decide servir a Deus, e que Elias leva o povo à adoração a Deus, os profetas de Baal e Azerá foram exterminados. O fogo desceu sobre o altar que estava destruído. Essa manhã, diga, Espírito Santo, eu quero que o meu altar seja restaurado, porque eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença quando eu for dormir. Eu quero a tua presença quando eu acordar. Eu quero a tua presença quando eu estiver caminhando nas ruas. Eu quero ter a tua presença, irmãos, porque não há nada melhor do que a presença de Deus. Não há. A presença de Deus te faz chorar, mas não de tristeza, é uma alegria. É engraçado, a gente chora na presença de Deus, mas não é de tristeza, é a presença dEle que invadindo o nosso coração. E o Senhor deseja isso. Essa manhã, decida, eu não quero mistura, eu não quero viver dividido, eu quero viver uma vida na presença de Deus.
servindo a Deus com a inteireza do meu coração. Quem sabe durante tanto tempo você serviu ao mundo e você está caminhando, começando a caminhar, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Mas essa manhã é um passo que você está dando, e você dizer: Senhor, eu quero, porque eu não quero viver o evangelho de fachada. Eu não quero viver um evangelho onde as pessoas me veem somente quando eu estou dentro da igreja e entendo que só aqui eu sirvo a Deus. Eu quero te servir, eu quero te sentir, e eu quero estar contigo durante todo o tempo. Fique de pé comigo. Diga isso para o Senhor essa manhã. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Declare isso. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim, diga. Porque No que há dentro do meu coração diga para o Senhor. necessita mais de ti. Necessita o Senhor. Necessita mais de ti. Oh, necessita, Senhor. Necessita mais de ti. Coloque a mão no seu coração. Deus, que a voz de Elias possa ecoar esta manhã nesta casa. Não uma voz de acusação, não uma voz de repreensão, mas, Senhor, uma voz que venha ecoar para despertar a tua igreja. Que o teu povo saia daqui esta manhã despertado pelo teu Espírito, despertado a te buscar, despertado a viver para ti, despertado a não negociar, despertado a não permitir, Senhor, que a sua vida, Senhor, seja misturada. Porque, Senhor, o que tu tens preparado para nós, o que tu tens preparado para a tua igreja, o que tu tens preparado, Senhor, para o teu povo, Senhor, será entregue a partir do momento que nós vivermos uma vida voltada para ti, Deus. Não tem como servir a dois senhores, não tem como, Senhor, caminhar em dois caminhos, não tem como morar em duas casas, não tem como viver em duplicidade. Não, Deus, nós queremos estar do teu lado, nós queremos estar contigo, nós optamos por te servir, Senhor. Que cada pessoa que essa manhã saia daqui com seu coração voltado para ti, e que a pergunta que Elias fez não fique sem resposta, mas que esta manhã o teu povo possa dizer: nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos terminar? Nós temos a escola dominical agora, e aqueles que vão participar, Deus abençoe, que dê uma semana abençoada para todos vocês. Que a presença de Deus esteja sobre a vida, sobre a casa de vocês, sobre o lar de vocês, sobre os negócios de vocês, sobre os filhos de vocês. Que toda ferramenta preparada contra você caia por terra.
O Senhor fará com que a bênção esteja no teu celeiro, na tua casa, sobre tudo que vocês colocarem as mãos, será abençoado. Deus te estabeleceu por cabeça, não por cauda. Deus quer que você esteja em cima e não embaixo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos.